E lá vem eles de novo! Olha só que absurdo! E aí o gol da Alemanha! Muito bem, pessoal, chegamos então ao quarto dia da Copa do Mundo. Mais 4 partidas aconteceram neste domingo, dia 14 de junho, e é sobre elas que iremos comentar hoje. Antes, deixa eu me apresentar, eu sou o Caio, você está no canal CLFC. Seja muito bem-vindo, por favor, deixe aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe também esse vídeo com os seus amigos que gostam de futebol, ou quem está começando a acompanhar agora pela Copa do Mundo. Deixe aí o seu comentário sobre o que você está achando da Copa até aqui. E é isso, vamos então falar das partidas, começando com o grupo E, com o jogo Alemanha e Curaçao, um resultado que não remete boas lembranças ao torcedor brasileiro, mais um 7-1, como dizem, todo dia um 7-1 diferente. E veio aí agora mais um 7-1 da seleção alemã, uma seleção que chega um pouco desacreditada pelas pessoas, devido à participação dela nas últimas 2 Copas, depois de ter feito 7-1 no Brasil em 2014 e ter sido campeão na final contra a Argentina. A Alemanha fracassou nas 2 Copas seguintes, né? Eliminada na fase de grupos em 2018 e eliminada novamente em 2022. Agora a Alemanha parece que chega mais forte, né? Sendo essa a última Copa do Manuel Neuer, que chegou até a se aposentar da seleção. Ele foi chamado pelo Julian Nagelsmann, foi convencido pelo treinador a retornar à seleção alemã e poderia até ter igualado um recorde que pertence ao Tafarel e mais um goleiro que, me perdoe, mas eu esqueci agora quem é, de outra seleção, chegando a 9 jogos sem sofrer gols em Copas. Isso não aconteceu dessa vez ainda, né? Eu não esperava que o Curaçao fosse marcar um gol na Alemanha, mas aconteceu. E nisso, o Curaçao saiu melhor que o Brasil. Não estou dizendo que o Curaçao jogou melhor que o Brasil no 7-1, porque o Brasil chegou até a fazer o Neuer, obrigar o Neuer a fazer defesas. E algumas defesas até difíceis. Coisa que o Curaçao não fez. Neuer teve 2 defesas no jogo, mas nenhuma foi difícil. E o Curaçao ainda conseguiu fazer um gol que foi o gol de empate. Isso que foi surpreendente, né? Quando sai o gol de empate do Curaçao, você pensa, pô, será que o Curaçao vai aprontar para cima da Alemanha? Um empate já seria um resultado ruim contra o Curaçao, né? A mesma coisa que o Brasil empatar com o Marrocos, que foi 4º colocado da Copa passada, campeão da Copa Sub-20, tem um time muito bom. O Curaçao é um país que tem pouquíssimos habitantes, é quase uma ilha na América Central, para quem não sabe. E eles são meio que uma província da Holanda, até os dias de hoje. Tanto que todos os jogadores da seleção de Curaçao nasceram na Holanda. E como não conseguiram jogar na seleção holandesa, estão defendendo a seleção de Curaçao. O país fez festa só por ter feito um gol. Claro, a torcida que estava no estádio, a torcida que estava no seu país. E no final da partida, mesmo tomando 7-1, os caras estavam felizes da vida no estádio. Bom, a Alemanha sai na frente com 5 minutos. E ali eu já pensei, pô, vai ser uma goleada, vai ser um atropelo. Tanto que quando eu fiz a simulação da Copa do Mundo, eu coloquei um placar lá de 8-0 para a Alemanha. Falei, vai ser tipo o Bayern de Munique com a equipe lá da Nova Zelândia, da Austrália, que eles enfrentaram no Mundial de Clubes. Não chegou a tanto, né? Ela foi 10-0 pro Bayern. Aqui, 7-1 de novo. Poderia ser um placar diferente, mas eles quiseram remeter ao 7-1. Dessa vez tomando o empate. Quando faz o gol tão cedo, eu achei que ia fazer como foi no Brasil, né? O Brasil levou 5 gols em 6 minutos, mas não foi assim não. A Alemanha fez um gol com 5 minutos. Aos 21 eles sofrem um empate. O Enmetia abre o placar para a Alemanha. O Comenência, Livano Comenência, empata para o Curaçao, gol histórico. Primeiro gol de Curaçao na Copa do Mundo, talvez seja o único. Não sei se fez gol na Alemanha. Dá para fazer no Equador, na Costa do Marfim também, apesar das duas seleções terem feito um jogo ali, que eu já vou comentar daqui a pouco, né? E por pouco não sai gol naquela partida. E olha que chances tiveram, né? Mas o pé não estava muito calibrado, principalmente do lado equatoriano. Já vou falar daqui a pouco sobre essa partida. A Alemanha consegue fazer 3-1 ainda no primeiro tempo. Aos 38 minutos, Slotterbeck faz 2-1 e tem um pênalti no final do primeiro tempo. Kai Havertz converte, faz 3-1 para a Alemanha. O intervalo, o jogo vai para o intervalo então com 3-1 favorável à Alemanha no placar. No segundo tempo,
Musiala faz o gol logo no comecinho, com 2 minutos. Musiala que estava sendo bastante criticado, não o Musiala em si, mas o Nagelsmann, por escalar o Musiala de titular. A gente está vendo toda essa questão em relação à convocação do Neymar. E agora, depois da estreia do Brasil, já tem gente achando que ele tem que voltar de qualquer maneira como titular. Mas lá na Alemanha tinham jogadores, inclusive alguns ainda em atividade, outros aposentados. Eu acho que o Schweinsteiger falou, Thomas Müller, questionando o Nagelsmann por escalar o Musiala de titular porque ele não estava 100% fisicamente. Ele teve uma lesão gravíssima na Copa do Mundo de Clubes ano passado e ficou fora de quase toda a temporada pelo Bayern. Então, mas o Nagelsmann bancou ele no time titular. Nesse jogo, ele acaba fazendo o 4º gol da Alemanha na partida. O Brown faz o 5º, um Davi faz o 6º e o Kai Havertz fecha a conta com um gol de cavadinha. O camisa 7 fazendo o gol de número 7. E na hora que ele faz o gol, a câmera da FIFA na arquibancada foca num torcedor com a camisa preta com o placar Alemanha 7, Brasil 1. E com os nomes dos jogadores que marcaram os gols, né, da Alemanha, e inclusive também o nome do Oscar, que marcou o gol de honra do Brasil. E cara, isso aí foi, né, por sacanagem, mas foi icônico, né? Mais um fato icônico dessa Copa do Mundo que com certeza vai estar aí na retrospectiva da Copa, na retrospectiva do ano do futebol. E olha, a Alemanha teve um volume de jogo, claro, tão grande quanto Suíça e Turquia, mas ainda foi menor que elas, né? A Suíça finalizou 27 vezes, a Turquia 28, nenhuma dessas seleções conseguiu marcar gol, a Alemanha finalizando 26, foram 11 chutes na direção do gol, o goleiro de Curaçao evitou uma goleada maior. Então a Alemanha tem o melhor saldo da Copa até aqui e se tornou a seleção com mais gols na história das Copas. Eu não anotei aqui quantos gols exatamente, mas eles ultrapassaram o Brasil, que até então era o time com mais gols na história das Copas do Mundo. A Alemanha, muito por conta do 7-1 na gente, agora com mais um 7-1, eles ultrapassam o Brasil com um gol a mais que o Brasil na história das Copas do Mundo. Vamos ver se esse recorde vai ser da Alemanha até o fim da Copa, se o Brasil recupera. Mas vai ficar com uma das duas provavelmente, né? Não vejo alguém chegando aí atropelando, a não ser que seja uma França. Alguém conseguir emplacar uma sequência de goleadas, Espanha que estreia hoje na segunda-feira contra Cabo Verde. Bom, falando da outra partida do Grupo E, Costa do Marfim e Equador, esse jogo foi às 19 horas. Essa partida aconteceu nos Estados Unidos, na Filadélfia, terra de Rock Balboa. E lá, a Costa do Marfim venceu por 1-0 com o gol do Amad Diallo, jogador do Manchester United. Marca o gol da vitória da Costa do Marfim no finalzinho da partida. Olha, a Costa do Marfim teve mais finalizações no total, teve mais chutes a gol no total. O pé deles estava mais calibrado, as finalizações foram mais precisas e conseguiram a vitória. Eu acho que o empate seria até o resultado justo, mas o 0-0 seria sacanagem porque foi um jogo muito bom. Eu vi muita gente nas redes sociais comentando que o jogo foi ruim, que o jogo foi terrível. Aí eu tô me perguntando, essas pessoas assistiram o jogo com os olhos fechados, ficaram com o celular o tempo inteiro? Não é possível que eles acharam esse jogo ruim. Eu achei um grande jogo e não merecia terminar 0-0. Porque às vezes o jogo de 0-0 você esquece, né? Você ignora da história. Ainda mais uma fase de grupos. Sempre tem aqueles vídeos, né? Todos os gols da Copa do Mundo de 2022, todos os anos aí que tem vídeo, que tem imagem, tem vídeo dos gols, vai ter um compilado dos gols da Copa e um jogo de 0-0 não entra ali. Às vezes alguém faz a edição de todos os jogos, aí coloca ali a classificação, ou os resultados, aí bota, se que foi 0-0, nós vamos mostrar lance. Mas foi um jogo com bola na trave dos dois lados, o Equador colocou 2 bolas na trave. E eu acho que quem vai ficar marcado por isso, principalmente aqui no Brasil, e também no Equador, é claro, é o Ener Valencia, que pelo Internacional perdeu uma quantidade de gols que ele deveria ter feito na semifinal da Libertadores de 2023. E isso foi bom para o Fluminense, né? Eliminou o Inter na semifinal e depois foi campeão em cima do Boca. Isso ficou marcado na memória do torcedor do Inter e, claro, do torcedor do Fluminense também, dos rivais que zoaram o Internacional. E agora zoam de novo, lembram desse lance quando o Ener Valencia perdeu um gol inacreditável, eu diria, no primeiro tempo. O Equador teve outra chance, como eu disse, 2 bolas na trave, só uma obrigou o goleiro da Costa do Marfim a fazer defesa. Não foi uma defesa difícil também não. E a Costa do Marfim foram 16 finalizações, 4 na direção do gol, e essa do Amad Diallo no finalzinho foi precisa para fazer 1-0 e dar a vitória aos marfinenses, que voltam a disputar uma Copa do Mundo depois de 12 anos. A última participação da Costa do Marfim havia sido em 2014 aqui no Brasil. Eu quero destacar aqui a atuação do camisa 11 da seleção da Costa do Marfim, o Diamandé. Esse cara jogou demais, né? Infernizou a vida ali dos defensores do Equador.
E eu diria que ele foi o craque do jogo. Eu acho que o Diallo foi eleito ali pelo gol. Também fez uma boa partida, mas o Diamandé é que faltou o gol para ele, né? Faltou a finalização para fazer o gol, mas o cara jogou muito, hein? Ele tem 19 anos e joga no RB Leipzig, da Alemanha. Bom, mudando agora para o outro grupo, vamos falar sobre Holanda e Japão, um dos jogos mais esperados dessa primeira rodada da fase de grupos. E foi um grande jogo, terminou empatado, 2-2. O Japão fez um ciclo quase perfeito, ele não teve o título da Copa da Ásia, mas o Japão ganhou do Brasil, o Japão ganhou da Inglaterra. Na Copa passada tinha feito um jogo duríssimo contra a Espanha, na fase de grupos, e por pouco o Japão também não foi para as quartas de final, 2 vezes que o Japão poderia inclusive ter enfrentado o Brasil nas quartas de final, e esse confronto está fugindo desde 2018. 2018 o Japão perde para a Bélgica na prorrogação, em 2022 perde para a Croácia nos pênaltis. Então são 2 vezes já que o Brasil poderia ter enfrentado o Japão e não enfrentou. Aí tem gente que, né, pô, se fosse o Japão, o Brasil passaria das quartas. Será? Porque o Brasil perdeu nesse último encontro com o Japão no ano passado. E eles podem se encontrar nessa próxima fase de 16 avos de final, dependendo da classificação, né? Se o Brasil passar em segundo ou o Japão em primeiro, pode ser que o Brasil enfrente ou o Japão ou a Holanda. Seriam 2 adversários muito difíceis e eles fizeram um jogo equilibrado e que terminou empatado. E o empate, para mim, foi realmente o placar justo. A Holanda começou melhor na partida, obrigando o goleiro do Japão ali a trabalhar. Muita gente surpresa aí com o goleiro do Japão, né? O Van Dijk abre o placar para a seleção da Holanda no segundo tempo. Sempre o Van Dijk aparecendo para fazer um gol de cabeça, né? Seja no Liverpool, seja na seleção. Ele marca um gol de cabeça aos 6 minutos da segunda etapa, cruzamento do Gravenberch. O Nakamura empata para o Japão, uma boa jogada da seleção japonesa, termina com a finalização do Nakamura. Summerville faz o gol da Holanda, 2-1, ao estilo Robin. Vou dizer o estilo Robin, que o Robin costumava soltar uma porrada, né? Mas puxou para a perna esquerda e fez o gol Summerville, 2-1 para a Holanda. E aos 44 do segundo tempo sai o gol do Kamada, cobrança de escanteio, cabeceio que desvia. Os 2 gols do Japão, curiosamente, desviaram e não foi dado o gol para o cara que tocou por último. Né? Engraçado isso. Desviaram no jogador do próprio Japão, mas a finalização realmente não teve muito desvio. Ela tocou no cara, mas não mudou a direção da bola drasticamente. Então eu acho justo dar o gol para quem finalizou, né? Para o Nakamura e para o Kamada. O goleiro da Holanda chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol. Se fosse o Alisson, hein, todo mundo ia... Eu não sei como é que foi a reação dos holandeses com essa defesa do goleiro, mas a Holanda, que já teve Van der Sar, que estava lá assistindo o jogo, não sei se ele tomaria esse gol. Bom, termina então com 11 finalizações da Holanda, 8 do Japão. Eu achei o jogo do... Apesar de ter tido menos gols, quase que não teve gol nenhum, né? O único gol, Costa do Marfim 1, Equador 0. Eu achei aquele jogo mais divertido do que esse Holanda e Japão que eu estava esperando mais. Não sei se é questão também da transmissão. Eu comecei assistindo esse jogo na Globo até. Eu disse que ia diversificar um pouco os canais nessa Copa, escolhendo talvez por narração. Mas a verdade é que a imagem 4K da Cazé TV tá me pegando mais. Também a altura do som ambiente tá bem alto pra gente ouvir. Ouve todos os toques na bola quando o cara chuta, você ouve direitinho a bola quando pega na rede. E na Globo isso tá muito baixo, cara. Fora também a questão da imagem não ser 4K e esse uniforme da Holanda que eu não achei muito bonito. E na Globo parece um burrão gigantesco. Não parece laranja, parece, sei lá, cara, um marca-texto que tá reluzindo, mas não tá nada focado. Você não consegue ver o uniforme. Cara, não sei nem explicar. Depois eu mudei pra Cazé TV. O delay não faz diferença em jogos que não são do Brasil. E é isso, termina 2-2 então Holanda e Japão pelo grupo F. E aí tivemos às 11 da noite Suécia e Tunísia. Um atropelo, né? Eu já estava imaginando, até falei com minha mãe, pô, esse jogo vai ser um jogo de um time só, muito provavelmente. E aí o que aconteceu foi exatamente isso. A Tunísia até chegou a empatar o jogo, né? A empatar não, a diminuir o placar no final do primeiro tempo. E aí pensamos, será que vamos ter um segundo tempo, né? Pô, vou dormir porque a Suécia já ganhou, ou fico para ver o segundo tempo? Eu fiquei até o final, meu sono está já bem desregulado devido a essa Copa do Mundo, né? O jogo de Austrália e Turquia foi terminar quase às 3 da manhã, eu fui dormir às 4, e aí acordei no outro dia 9h15 para assistir a Fórmula 1. E agora nós vimos essa goleada de 5-1 da Suécia
que terminou próximo a 1 da manhã. Olha, destacar aí a partida do Isaac, do Gyökeres, como esperado, eles marcaram gols nesse jogo. O time da Suécia é um bom time, principalmente ali no ataque, e o resultado já era esperado. A Tunísia é uma seleção que desde 2018 tem marcado presença na Copa do Mundo, e eu acho que tem seleções africanas melhores que ficam de fora, como por exemplo a Nigéria. A Tunísia está aí novamente. O primeiro gol foi inclusive de um tunisiano, um cara que nasceu na Tunísia, o pai dele é tunisiano, e ele não comemora o gol, que é o Ayari. Falha do goleiro ali, ele saiu mal do gol, a bola é cortada ainda pela defesa da Tunísia, o cara acerta um chutaço de fora da área, o Isaac fez o segundo gol, Gyökeres o terceiro, Svanberg fez os outros dois e o Ayari fez mais um no final. Um golaço de fora da área, o cara tem um chute forte. E assim termina então Suécia 5, Tunísia 1. Pelo grupo F, o grupo então no momento tem a classificação sendo liderada pela Suécia, já que eles venceram com uma grande goleada, e também Japão e Holanda empataram. É um grupo que deve ter um terceiro melhor classificado. Lembrando que 8 seleções que ficarem em terceiro lugar vão se classificar para o mata-mata. Então, no momento, 3 pontos para a Suécia, 1 para o Japão, 1 para a Holanda, 0 para a Tunísia. No grupo E, 3 pontos para a Alemanha, 3 pontos para a Costa do Marfim, 0 para o Equador e 0 também para Curaçao. Hoje, então, nessa segunda-feira, vamos ter mais 4 partidas. Temos a estreia da seleção da Espanha enfrentando o Cabo Verde. Esse jogo vai acontecer à 1 da tarde. Provavelmente esse vídeo deve acabar saindo depois do jogo, que eu estou gravando aqui já vai dar meio-dia. Aí às 4 horas tem Bélgica e Egito, De Bruyne versus Mohamed Salah. Tem mais craques nesse jogo também, Doku do lado da Bélgica, o Egito tem o Omar Marmoush, que joga no Manchester City também. Vai ser um bom jogo, às 4 da tarde pelo grupo G. 7 da noite tem a estreia do Uruguai contra a Arábia Saudita. O Uruguai que tem a missão de ser o primeiro time sul-americano, a primeira seleção da América do Sul a vencer nessa Copa, porque até agora nenhum país da América do Sul venceu. O Paraguai foi trucidado pelos Estados Unidos, tomou 4-1, o Brasil empatou com o Marrocos e o Equador perdeu para a Costa do Marfim. O Uruguai estreia hoje, a Argentina estreia amanhã contra a Argélia. Mas antes dos jogos desta terça-feira ainda tem mais um nesta segunda, que é Irã e Nova Zelândia. Esse jogo promete aí. O Irã fez alguns manifestos ali com uma possibilidade talvez de abandonar a partida se acontecerem alguns... Cara, não sei, vamos ver o que vai acontecer, mas existe a possibilidade do Irã sair de campo. A gente sabe a situação que está acontecendo, o Irã vai jogar todas as partidas nos Estados Unidos, mas eles não podem ficar lá, eles estão passando esse tempo concentrados no México e tem que viajar para os Estados Unidos para jogar e depois ir embora de novo. Eu acho que seria melhor remanejar os jogos deles para o México, mas não foi isso que a FIFA fez. Manteve. O Infantino disse que isso já era um milagre, né? Vamos ver o que vai acontecer. Não é a expectativa de um grande jogo, mas na Copa do Mundo, os piores jogos às vezes são legais também, né? Mas Nova Zelândia e Irã, nesse grupo, com certeza são os favoritos a não passarem. E eu arrisco dizer, inclusive, que nesse grupo não vai passar o melhor terceiro colocado. Mas se o Irã sair de campo, a gente fica curioso para saber o que vai acontecer, né? Vai dar WO para Nova Zelândia? Seria o correto, né? Mas bem, é isso. A questão da artilharia, por enquanto nós temos aí apenas o Kai Havertz com 2 gols, junto com o Ayari da Suécia e o Balogun dos Estados Unidos. Ninguém marcou mais que 2 gols até agora. Vamos ver nesses próximos jogos o que acontece. Amanhã eu volto então para comentar essas 4 partidas. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até amanhã.